Hoje, dia 10 de junho de 2021, completam 10 anos que meu pai partiu dessa vida. No dia 10 de junho de 2011, num acidente numa estrada entre Caetité e Guanambi, meu pai partiu. Não resistiu ao fato, à gravidade daquele acidente de carro e nos deixou fisicamente. Certamente, se não fosse a pandemia, estaríamos eu, meus irmãos, em Vitória da Conquista, nossa cidade, reunidos com nossa grande família, para poder celebrar a vida do meu pai. Talvez uma missa, depois iríamos jantar no restaurante que meu pai mais gostava, estaríamos festejando a vida do meu pai. Mas como a gente não pôde se encontrar, eu fiquei pensando, como é que eu posso falar com meus amigos, meus familiares, nessa data, 10 anos sem meu pai? Qual a memória? O que ele deixou? Quem foi meu pai? E aí eu fiquei pensando que eu poderia contar algumas histórias, e fiquei aqui a lembrar quais histórias eu poderia selecionar. O meu pai que nasceu na divisa entre a Bahia e Sergipe, mas que cresceu em Tobias Barreto, uma cidade do interior de Sergipe, que aos 14 anos foi batalhar a vida em Feira de Santana, sendo acolhido por uma família, afetivamente acolhido por uma grande família de Feira, que também passou a ser a nossa família quando eu cheguei a esse mundo. Ou as histórias heróicas do cara que, quando entrava numa briga, não perdia uma, dava murro em todo mundo. Era incrível a capacidade, quase que um super-homem. Ou os atos heróicos verdadeiros, como um coração gigantesco que acolhia todo mundo, acolhia em silêncio. Ou mesmo, por exemplo, um dia que ele estava dirigindo, viajando, e viu um acidente à frente do seu carro, um outro carro perdeu o controle, caiu de uma ponte, e ele então parou o carro e mergulhou naquele rio para tentar salvar as pessoas, e contava com tristeza de não ter conseguido tirar as pessoas de dentro do carro, mas foi lá, se jogou no rio, tentou de alguma forma resgatar. Podíamos contar as histórias da luta armada contra a ditadura militar. Tem um monte de história. Mas eu fiquei lembrando que talvez o que eu mais poderia falar agora é da herança maior que meu pai nos deixou. O meu pai nasceu no interior de Sergipe. Nasceu lá talhado em vários preconceitos. Não era racista, talvez um pouco machista, mas homofóbico. E eis que a vida deu ao meu pai a chance de mudar as coisas. Os seus 3 filhos, nosso irmão mais velho já tinha falecido, mas enfim, os 3 filhos homossexuais. Eu, minha irmã, meu irmão, cada um tendo uma orientação sexual distinta do que provavelmente esperasse o meu pai. É claro que isso não foi uma notícia muito fácil. Aos poucos, cada um foi contando de si, ao seu modo, e imagino que meu pai tenha que ter digerido cada situação. E imagino que não tenha sido fácil. Mas, ao mesmo tempo, o mais interessante dessa história era todo o esforço que meu pai fazia para não se desgarrar dos filhos, para entender as situações, para poder viver conosco, sendo a gente quem a gente é, acompanhando a nossa trajetória, que era também uma trajetória pessoal, amorosa, distante, vendo os filhos namorar, sem muito dizer, às vezes apoiando, quando às vezes não dava certo. Aquele cara que passava a devorar qualquer notícia que dizia respeito a direitos da diversidade sexual e de gênero, a parada LGBT, tudo passou a ser parte do mundo dele. Às vezes eu ficava pensando se meu pai não estava assistindo às minhas palestras escondidos, porque ele tinha propriedade de tudo aquilo. No fundo, o meu pai fez desdobrar-se em novos mundos, para que ele pudesse, de alguma forma, acompanhar o mundo dos filhos, fazer parte desse nosso mundo. Não era só uma questão de aceitar ou respeitar, era mais que isso, era ser parte do nosso mundo. Teve um episódio que foi muito interessante. Era meu aniversário e a gente tinha um combinado, desde que minha mãe já tinha falecido, de que os aniversários a gente passaríamos todos juntos. E estávamos aqui em São Paulo e meu pai veio, e na noite do meu aniversário eu apresentava os meus amigos. Meu pai, essa aqui é fulana e a esposa dela. Meu pai, esse aqui é fulano, o namorado dele. E assim meu pai ia interagindo com todos aqueles, independente da orientação sexual. Daí a pouco chegaram minhas amigas travestis, e aí uma já gritou que ia casar com meu pai para dar o golpe do baú. Daí a pouco chegou a Renata Peron, minha grande amiga, e começou a cantar, e já sentou no colo do meu pai para cantar uma música para ele. E o sorriso do meu pai era de pura felicidade, era de uma alegria iluminada. Tudo aquilo era muito bem-vindo. Era alguém que se entregava para que pudesse estar não apenas vivendo, mas convivendo com os seus filhos. E eu fiquei pensando que a herança maior
que meu pai deixou para nós é a certeza de que nenhum mundo está acabado. Os nossos mundos não estão acabados. Que é possível a gente repensar a nossa história, os nossos valores. É possível construir mundos no mundo, novos mundos. Eu tenho certeza que o esforço de meu pai para estar perto de nós nos deixa como o legado a certeza de que é possível transformar o mundo. Seja o nosso mundo, seja o mundo ao nosso redor. E tudo isso, no caso do meu pai, muito embalado por muito amor. Eu tenho essa maior lembrança do meu pai, que é o nosso legado, que é a nossa herança maior. O meu pai, por força de muito amor, foi capaz de mudar o seu mundo por inteiro, para fazer mudar o mundo de muita gente. E aí eu acho que essa é a forma melhor de homenagear meu pai. Dizer a cada um e a cada um de vocês que porventura assistirem esse vídeo, de que a gente pode mudar os nossos mundos, impulsionados por muito amor. Eu imagino um dia que chegar a minha hora de partir desse mundo, que vai ser um momento de muita felicidade, a possibilidade de reencontrar o meu pai e a minha mãe, abraçá-los, festejando a vida que eles dois nos deram e que é uma vida que se compartilhou para muita gente. Assim, daqui de longe, eu abraço meu pai com a certeza de que a gente pode ser muito feliz nos mundos que ainda estamos por construir. Fica também o meu abraço para cada uma e cada um de vocês.